Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito de diversos assuntos, nosso giro de mercado. Inicialmente, olha aí, Ibovespa neutro, só não está caindo mais, como eu venho dizendo, por conta da Petrobras, que segue subindo fortemente. Petrobras nesse momento subindo quase 4%, no acumulado do ano 45%. PetroRio, por sua vez, subindo 43% no período. Duas ações que eu possuo na minha carteira de investimentos, tem tudo lá para membros do canal e da comunidade. E, por sorte, elas se tornaram empresas defensivas diante desse conflito no Oriente Médio. Temos ainda, em um dia neutro, com pequenas oscilações envolvendo até queda intradiária, Arezzo subindo e segue subindo na prévia do seu resultado. Aqui no Investidor 10, você tem uma ferramenta gratuita que é a agenda de resultados. É bacana que ela te traz aqui o cronograma de apresentação de resultados. E a gente vê que hoje é a data de divulgação da Asas 2154 e o mercado puxando. Significa que vai vir bom resultado? Não necessariamente, porque o mercado pode simplesmente puxar para depois vender. Então isso aqui não quer dizer nada. Cuidado ao tentar tirar conclusões a partir de movimentação de preços de curto prazo. Esqueça. Não raro, inexiste racional para você tirar qualquer conclusão. Agora, a ação que não para de cair, tá batendo quase 50 centavos. Sim, Raizen batendo quase 50 centavos. Infelizmente. Nesse ano não, nos últimos 12 meses caindo 70, nesse ano caindo 36 e parece que não tem fundo. Porque veja, por mais que, vou pegar aqui desde o IPO a R$7, por mais que a queda acumulada seja de quase 93%, isso não significa que não pode cair 90% se você comprar agora. Como? Ué, a ação tá 50 centavos. Eu compro agora. E aí ela cai para 10 centavos. Não é isso que dita, porque eu vou comprar agora, que agora não tem chance de perda. Não é isso que dita. O valor de mercado da Raizen, para você ter uma ideia, é de 5 bilhões de reais. Você acha que ela não poderia valer 1 bilhão? Milhões de reais? Você acha que não poderia acontecer isso? Então não existe fundo para uma empresa que está sofrendo muito. E no caso, ela está sofrendo tanto que pediu sua recuperação extrajudicial no final do dia anterior, dia 10 de março. Mas só um detalhe, trata-se de recuperação extrajudicial, fora do juízo. Por mais que você peça a homologação do seu plano de recuperação em juízo. Como assim, Luan? Se é extrajudicial, por que eu tenho que pedir homologação judicial? É que daí eu consigo vincular outros credores. Porque na prática, em linhas gerais, uma recuperação extrajudicial, o que ela é? Ela é um grande acordo que a empresa em crise financeira faz com os seus credores. Ela faz esse acordo, um contrato, prevendo ali algumas medidas como moratória, desconto de juros, parcelamento. Você tem liberdade para isso, é a liberdade contratual. Só que, qual que é a grande coisa aqui? Eu faço acordo com os credores, e aí eu não posso abranger credores trabalhistas nem fiscais, é o que consta da lei. Mas enfim, eu faço um grande acordo e nesse acordo eu estabeleço as condições, mas eventualmente eu não consegui abranger todos os credores. Eu só consegui abranger 1/3 dos credores quirografários. O que é isso? Sem nenhuma garantia específica. E é o que está aqui, ó, no fato relevante da Raizen. A recuperação extrajudicial foi consensualmente estruturada entre o grupo Raizen e seus principais credores financeiros quirografários, ou seja, bancos. Então, a Raizen está com problema com os bancos. Quirografar é o quê? Sem garantia específica. É isso que significa. Não tem a garantia de um imóvel, por exemplo. Se você, por exemplo, é credor de uma dívida onde você tem a garantia de um imóvel, de um veículo, você não é um credor quirografário. Ou se você é empregado em uma empresa e ela te deve, você não é um credor quirografário. Você tem uma garantia especial. Quirografário é que não tem nenhuma garantia. É o carne de vaca entre os credores. E o que acontece? A recuperação visa abranger 65 bilhões de reais em dívidas. Não é a totalidade do passivo da Raizen. Por isso que isso pode confundir, porque você pode ir lá no balanço patrimonial ou ler o relatório financeiro da empresa e falar, não é só isso aí, tem mais. E a dívida líquida é 55 bilhões. Sim, é que aqui ele está pegando uma fatia, certo? Você não precisa fazer a recuperação do todo. E veja que, segundo o fato relevante, houve a adesão de titulares de mais de 47% das dívidas financeiras quirografárias, os bancos. A lei, como você pode perceber aqui, na lei de falências e recuperação judicial,
ela fala em 1/3. É o artigo 163, parágrafo 7º. O pedido de recuperação extrajudicial poderá ser apresentado com comprovação da anuência, assinatura, dos credores que representem pelo menos 1/3 de todos. Ali é 47%, então já tem mais anuência. De cada espécie por ele abrangidos. No caso, você tem que ter 1/3 das dívidas financeiras de credores quirografados. Você conseguiu reunir 47%, que é mais que 1/3. E com o compromisso de, no prazo improrrogável de 90 dias, e aí nesse prazo, os bancos não vão poder cobrar da Raizen. Fica tudo suspenso, percebe? Só que nesse prazo, o que a Raizen precisa fazer? Atingir o quórum previsto no caput desse artigo. E qual é esse quórum? Ele está aqui, ó, no caput, na cabeça do artigo, te ensinando um pouquinho de direito. O devedor poderá também requerer a homologação do plano de recuperação extrajudicial, que obriga todos os credores. Então a ideia é você, com uma fatia de credores, então aqui no caso os bancos, eu pego essa fatia, homologo o plano de recuperação extrajudicial no judicial, e aí eu vou vincular todos os demais. Então, o que a lei exige? Desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. Então, para resumir, é o seguinte: para eu obrigar todos os bancos a aceitar o que está no plano homologado em juízo, o que eu preciso? Da assinatura de 50%, metade. Esse é o quórum exigido pela lei. Agora, se eu ainda não tiver a assinatura desse quórum, eu posso entrar com o pedido, ganhar 90 dias de suspensão improrrogável, tendo pelo menos 1/3. E aí eu tenho que correr atrás, é isso que a Raizen está fazendo agora, de conseguir o resto das assinaturas. Mas você viu que foi 47, falta só um pouquinho. Então vai provavelmente conseguir, e aí eu vou obrigar todo mundo. E vou obrigar a quê? Aqui está as condições do plano. Ele vai poder envolver a capitalização do grupo Raizen pelos seus acionistas. O que é isso? Follow-on, aumento de capital, emissão de ações. Rubens Ometo, parece que ele se obrigou a 500 milhões de reais. Bota a grana aqui na Raizen para você, né, equalizar essa estrutura de capital, que tá feia. 5,4 vezes EBITDA ninguém aguenta. Como tá essa dívida líquida sobre EBITDA. 2. A conversão de parte dos créditos sujeitos em participação acionária na companhia. Então o que é isso? Ô banco, você quer transformar essa dívida em equity? Quer virar sócio? É isso. A gente viu isso acontecer com Casas Bahia. Debêntures conversíveis em ações. Ah, mas o banco não aceitou isso aí então, mas o plano pode fazer ele aceitar. Senão, perde a validade a recuperação extrajudicial, né? A substituição de parte dos créditos por novas dívidas, né? Novas dívidas. Ou transforma em equity ou renegocio. Reorganização societária, tá? E venda de ativos do grupo Raizen. Isso aqui já é algo que vem sendo aventado há algum tempo. Então é isso. É um grande plano para tentar tirar a Raizen do buraco. E precisa da colaboração dos bancos, que são os maiores credores. Se você me perguntar se a Raizen tem condição de sair desse buraco, eu diria que sim, por ser uma empresa muito grande. Mas se você me perguntar se vale a pena esperar, aí, meu amigo, sinceramente, eu já venho falando há muito tempo que Raizen já era para ter pulado desse barco, mas as pessoas elas ficam ali insistindo por aversão à perda. Atendi um cliente recentemente que a gente teve que mexer nisso, que ele tinha uma posição relevante em Raizen. Então a aversão à perda é complicada, a gente sofre com isso. É por isso que se você quer buscar pimentinhas para sua carteira, você precisa de acompanhamento profissional. Você fazer isso sozinho, você não vai saber o momento de sair. Então é complicado, muito complicado. Ah, Luan, você dá consultoria? Dou consultoria. E as vagas são bem limitadas e eu abro de vez em quando, porque eu já tenho uma carteira de clientes. Se quiser conhecer, o link tá na descrição. Continuando aqui, falando um pouquinho aqui de PetroRio, soltei um vídeo para membros hoje, falando do resultado. O que acontece? Eu mostrei que esse índice preço-lucro não é 23 vezes, é 10 vezes, tá? E outro detalhe que eu quero destacar aqui. Por mais que o povo fale, não paga nada de dividendo, não vale a pena, tô fora. Bom, tudo bem, ninguém é obrigado a nada, com certeza. Agora, não é porque você não gosta que você vai falar uma coisa que talvez não proceda. Porque veja, a empresa, depois que ela já não tem mais oportunidade de crescimento, e quando a gestão é boa e humilde de reconhecer que você não deve empregar o capital do acionista sem rentabilidade, a distribuição de dividendos ou recompra de ações torna-se uma consequência. E aqui está o comentário da administração da Prio no último relatório financeiro. Destaquei aqui em amarelo. Além disso, com a maior escala na geração de caixa e desempenho operacional da Prio, entendemos que a companhia atingiu um patamar
patamar que permite avançar na formalização de uma política de remuneração aos acionistas. Veja que eles destacaram aqui em cima o programa de recompra, não é sobre isso, é sobre dividendos e juros sobre capital próprio, eventualmente, claro. Cuja definição e divulgação pretendemos realizar ainda no primeiro semestre. Então, esse ano vai provavelmente divulgar uma política mais clara de remuneração aos acionistas. E aí, assim, eventualmente, dependendo do preço que você comprou, né, você vai ter um dividend yield interessante. Porque a gente está falando de uma empresa com uma margem EBITDA por baixo ali, superior a 50%, uma empresa com muita margem, mesmo pagando royalties. Então, bacana aqui, viu? Continuando aqui, o BTG reiterou compra de Vale. Preciso reconhecer que o BTG já está recomendando compra de Vale há algum tempo, mas essa história de, sabe, trazer recomendação de compra quando já subiu, particularmente não me agrada muito, porque é como se as corretoras e bancos não seguissem fundamento de longo prazo, seguissem o fator impulso. Agora que está subindo, vamos fazer comprar. Fator impulso esse que é utilizado por hedge funds, fundos quantitativos, traders. Então a mentalidade do mercado financeiro no curto prazo é de trader, mas você tem que tomar cuidado, porque se você for seguir a recomendação agora, será que você está pagando um bom preço? Eu entendo que de fato tem um alto potencial no cobre, isso é muito verdade, mas cuidado, empresa cíclica, tipo a Vale e outras, são empresas que você dificilmente consegue uma aproximação do fluxo de caixa. Ele é muito imprevisível, de tal modo que você precisa de muita margem de segurança. Idealmente, é o que eu pratico, 25% em relação ao preço justo, calculado de maneira conservadora ou no mínimo intermediária. Você traça 3 cenários ao estabelecer um valuation: o cenário conservador, intermediário e otimista. Otimista é só por curiosidade, você não quer saber dele, porque se você for comprar uma ação com base em cenário otimista, meu amigo, tudo tem que dar certo para você, tudo tem que funcionar direitinho, e aí isso é frágil, você está exposto a uma situação de fragilidade, porque se qualquer coisa sair da rota, você está lascado. Cenário intermediário? Ok, dá para aceitar, mas eu prefiro, de maneira estratégica, ser pessimista, porque se a empresa, olha só, no cenário pessimista, eu consigo comprar ela abaixo desse preço e ainda com margem de segurança, eu estou seguindo as lições do Benjamin Graham e do Warren Buffett, e aí é lindo, é lindo. E no caso, Vale, meu preço teto para aporte, que não é o valor intrínseco, eu já estabeleço isso com margem de segurança, seria R$ 65. Valor intrínseco é superior ao preço de tela? É, mas você vai comprar no valor intrínseco? Significa que você vai perder dinheiro fazendo? Não significa, mas significa que você está contando com a sorte. Porque mesmo estimando o fluxo de caixa no cenário conservador, eventualmente você vai errar. Ou você acha que tem bola de cristal para prever certinho qual vai ser a receita, qual vai ser o custo, qual vai ser a despesa, qual vai ser a margem, qual vai ser a despesa de capital, um negócio extremamente imprevisível. Então, reconhecendo isso, que muitas vezes as planilhas de valuation são o tarô, o folclore dos analistas do mercado financeiro, é que eu uso a margem de erro. É a margem de erro que te salva de cometer erros. Então é isso. Então toma cuidado, mas sim, aqui em relação a múltiplos, potencial do cobre, tudo certo. Tem aqui um risco que eu já comentei, que é o quê? Os custos na Vale, em virtude do aumento do petróleo, que vai gerar já está gerando problema. Já está faltando diesel aí. No Rio Grande do Sul está faltando. Por que está faltando? Porque a Petrobras não reajusta. E aí o importador de petróleo deixa de importar. Mas, Luan, a gente não é autossuficiente, a gente é autossuficiente em petróleo bruto, não em refino. Então, cerca de 20 a 25% do diesel que é consumido internamente no Brasil precisa ser importado. O problema é que a gente tem um descasamento de preços hoje enorme. Então, não faz sentido do ponto de vista econômico eu importar a preço 100, só uma suposição aqui, e vender internamente a preço 70. Quem que é idiota de fazer isso? Então, você gera um risco de desabastecimento, ou seja, de falta de combustível. E é o que já começou a acontecer. Então a Petrobras precisa agir agora. Não vai ter jeito, até porque os postos de combustíveis já começaram a reajustar, por mais que não seja lá uma prática muito ética. Mas já começaram a fazer. Então é urgente. Não dá mais para a Petrobras ficar segurando. Por mais que o preço seja volátil, ele pode voltar, algum reajuste, ainda que conservador, precisa ser realizado. E aí, eu quero te trazer aqui por fim, utilizando como exemplos Klabin, Suzano e a própria
Petrobras, uma ferramenta aqui do Investidor 10, bem bacana, que te ajuda, especialmente em empresas de commodities, onde você tem resultados mais erráticos. Nessas empresas você afastar nos múltiplos os indicadores fundamentalistas, você afastar os extremos. Sabe aquela coisa de você pegar ali 10 anos e aí o múltiplo da empresa, preço-lucro, fica muito próximo de 6, 10, 6, 10. Aí determinado período, 1 ano, 2 anos, dispara ou despenca. Então essa ferramenta aqui, no Investidor 10, o que ela faz? Ela retira essa distorção. Então olha só aqui, ó. Vou pegar o índice preço-lucro da Klabin aqui no Investidor 10. Aqui está o histórico, tá? E aí, tá vendo que tem um índice aqui de 115, 2018? Ele prejudica a média. Ele faz a média para cima. Então o que eu faço aqui? Só clico nesse filtro, ignorar anomalias. Pronto, agora minha média foi para 12,5. Agora eu tenho uma visão mais clara do que seria a média aritmética dos últimos 10 anos do múltiplo preço-lucro da Klabin. E aí, em qualquer indicador que tenha algum grande extremo, eu consigo fazer isso simplesmente selecionando essa caixa de seleção. Suzano, vamos pegar aqui a Suzano, mesma coisa. Olha só, 2018, mesmo problema aqui. Ignorar. Aí eu posso ignorar esse aqui também, né? A gente poderia ignorar esse aqui, mas a gente já tirou um extremo aqui que estava esticando o múltiplo. É para te ajudar a afastar os extremos. Temos Petrobras também. PL, ó esse 51 aqui. Quando eu tiro a seleção, ele considera 2017. Quando eu coloco aqui a seleção, ele tira o 2017, ó, vai para 2018. Aí eu tenho um múltiplo mais legal, mas eu poderia também excluir esse aqui. Aí eu chegaria em algo mais próximo aqui embaixo, né? Só para você não se enganar com relação a múltiplos. Então é mais uma ajuda aí para você, uma ferramenta gratuita aqui no Investidor 10 para você afastar os grandes extremos. E ainda, quando você vai aqui na sua carteira do Investidor 10, você tem aqui a abinha Imposto de Renda, que ele te auxilia de forma gratuita a como fazer a declaração do imposto e como preencher lá no programa da Receita. Por exemplo, aqui em Bens e Direitos, não, vou em rendimentos isentos e não tributáveis, visualizar. Aqui ele traz para mim, ó, o rendimento do Banco do Brasil e traz aqui para mim como que eu vou preencher. Muito bacana, ó. Então você só copia, pá, e lança. Então você consegue aqui semi-automatizar a sua declaração do imposto de renda, que já vai começar, ó, em 5 dias, conforme aqui essa notificação. Por último, para ter acesso a vídeos exclusivos, torne-se membro do canal, onde eu trago acompanhamento da minha carteira e vídeos exclusivos. É só clicar em Seja Membro e cancelar a qualquer momento. Se você quiser ir além disso, você tem aqui a nossa comunidade FMI, que já abrange esses vídeos exclusivos do YouTube, planilha de preço teto Bazin/Gordon e ainda a minha planilha de valor intrínseco das ações, onde eu atualizo recorrentemente, até porque pelo menos trimestralmente eu preciso fazer isso. Se não, se ocorrer algum evento específico que mude o valor da empresa, eu atualizo. Por exemplo, mudou a base acionária, eu preciso atualizar. Eu publico ainda relatórios de análise de ações e fundos imobiliários e ainda por cima você tem acesso aos meus cursos, especialmente o Formação Mira Investing, que é o meu principal curso aqui na comunidade. Teste por 7 dias, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado.